minha mãe olhou, não sei se ela acreditou, mas eu quero dizer que o Deus que eu servia, ou aliás, o Deus que eu sirvo hoje, Ele já tinha uma aliança comigo, antes de eu ter uma aliança com Ele. O que eu quero dizer para você nesta noite, que ainda que quando você nasceu, o diabo já tinha um roteiro de vida para destruir você. Eu quero dizer que quando você nasceu, Deus já tinha uma aliança com você, antes mesmo de você ter uma aliança com Ele. Quando o Senhor me chamou, o anjo apareceu no meu quarto. E ele falou comigo. E eu entendi, preste bem atenção. Eu entendi que naquele dia eu precisava afirmar uma aliança com Deus. Porque eu tinha dúvidas, eu não conhecia o Deus da verdade. Na realidade eu nem sabia, eu tinha começado a ir na igreja, mas eu não entendia nada, eu não sabia nada. A minha mente estava confusa e só vinha aqueles flashes do passado. E eu dizia assim: Deus, eu coloquei aqui a Bíblia dos crentes, e aqui eu coloquei a Bíblia demoníaca, vamos dizer, do Espiritismo, Allan Kardec, lembra disso? Aí no mundo, credo, está amarrado em nome de Jesus. E eu disse assim: olha, Deus, se o Senhor me provar que o Deus que eu tenho que servir verdadeiramente é o Deus dos crentes, eu prometo que nunca mais eu me desviarei da sua vontade. Mas Deus, o Senhor tem que falar comigo. O Senhor tem que entrar no meu quarto e falar comigo. E eu chorei copiosamente naquele tapete, porque havia uma dúvida muito grande no meu coração, preste atenção. Porque eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu tinha conhecimento de história, de ciência, mas eu precisava conhecer um Deus, de caminhar com Ele. E eu precisava nascer de novo. E quando fui naquela madrugada diante do Espírito Santo de Deus, que é minha testemunha nesse púlpito, entra aquela luz, silêncio, entra aquela luz enorme no quarto e diz: mulher, ajoelhe, porque hoje é o dia da sua libertação. E aquele homem entrava com uma espada na mão, e na outra mão ele trazia uma palma branca. E quando ele colocou aquela espada na minha cabeça, eu vi com os meus olhos, bichos pulavam do meu corpo, bichos, cada um mais horrível, não sei discernir, mas eu vi aqueles bichos pularem do meu corpo. E eu dizia: que é isso? Que é isso? O que é isso? E na hora que aqueles demônios saíam de mim, entrava como raios pelas minhas costas, eu sentia e eu fazia ai. E cada vez que eu dizia ai, pulava algo do meu corpo. Aquele homem disse: prepara-se, porque você vai receber agora o batismo no Espírito. E ele colocou aquela palma na minha cabeça, e sozinha no meu quarto,
eu comecei a falar em línguas estranhas. E aquele anjo disse mais: não parou ainda a sua libertação, porque você comeu comidas consagradas. Vou fazer uma grande libertação na sua vida. E ele desapareceu. E eu chorava. Eu falava: meu Deus, o Senhor falou comigo. É verdade, Deus existe. É verdade, é real, Ele tem uma aliança comigo, Ele existe. No outro dia, parecia que havia algo preso na minha garganta, e eu não conseguia engolir nada. E eu falava: tem alguma coisa parada aqui, tem alguma coisa parada. Eu falei: amor, me leva no médico. Tem alguma coisa parada na minha garganta, eu não consigo. E ele me levou no clínico à noite, e aquele médico olhou minha garganta, ele diz: não tem nada. Aí eu falei: doutor, pelo amor de Deus, eu não consigo engolir. E a minha voz foi sumindo como se tivesse. Sabe quando você tem alguma coisa que está tampando a tua voz? E eu tinha dificuldade para respirar. E ele falou assim: olha, eu vou encaminhar você um psiquiatra, porque é como se fosse falando para o Rogério, é como se fosse algo psicossomático, porque eu não estou vendo nada, não tem nada, a garganta dela é perfeita. Eu cheguei em casa e falei: não me deu nada. Eu ajoelhei e eu lembrei que aquele anjo havia dito que eu colocaria coisas para fora, que eu havia comido consagrado. E eu comecei a orar no meu quarto. E daqui a pouco me deu uma ânsia de vômito. E eu fui para o banheiro. E eu comecei a vomitar muito. E caíram bichos para fora. Deveria ter guardado, né? Para hoje ter como testemunho. Aquele dia eu nasci para Deus. Aquele dia eu nasci para Deus. Preste atenção. Olhe para o teu irmão e diga assim: meu irmão, qual a experiência que você já teve com Deus? Qual o teu relacionamento com Deus? Diz assim para ele: meu irmão, você sabia que mesmo antes de você ter uma aliança com Deus, Ele já teve uma aliança com você? E eu comecei a viver experiências muito fortes com Deus. Eu comecei a ter visões, comecei a ter revelações. E eu lembro num dia, olhe para mim, que eu estava num culto à noite. Me perdoem, num culto de Santa Ceia, porque a Santa Ceia na Pentecostal era na parte da manhã. E eu lembro que Deus me dava uma visão do meu marido Rogério. E eu sabia que naquele momento eu tinha que começar a orar pelo Rogério. E eu chamei a Miriam. Falei: Miriam, eu vi meu marido, eu não sei o que é. Começa a orar comigo. E eu comecei a orar e pedir que Deus acobertasse a vida do Rogério. Ele tinha ido jogar bola e eu falava: meu Deus, o que será? Eu falei: será que é algum livramento que Deus está dando? E comecei a orar e a clamar. E eu não sabia o livramento que Deus estava para dar para o Rogério. O Rogério descobre mais tarde, alguns dias mais tarde, que ele tinha listese na coluna. E o Rogério descobre que se ele caísse um tombo
com as nádegas no chão e batesse a vértebra, ele ficaria paraplégico. E é óbvio que Deus estava dando um grande livramento para o meu marido naquele domingo. Preste atenção. E o Rogério descobre que tem listese na coluna e o cirurgião quer abrir as costas do meu marido, com um pequeno percentual de uma cura verdadeira. Eu fui diante daquele Deus que eu servia, aquele Deus que me mostrou que eu tinha uma aliança com Ele, que Ele não era Deus de pau, não era Deus de pedra, não era um Deus pintado e nem era feito por mãos de homens. Eu fui para Ele e disse: Deus, eu sei que o Rogério, ele não consegue entender as suas maravilhas,